Quem gosta de doce, põe o dedo aqui, que já vai fechar. Sapeca, você gosta de doce? Não. Não, né? Você come só um pouquinho, né? Sim. É, por quê? Ô filha, o que acontece se comer muito doce? Faz mal. Faz mal, né? Dá dor de barriga? É? Aqui. Ai, que delícia! Ah, que delícia! Isso não é delícia, eu tô achando que é doce. A mamãe tá falando de doce, me dá uma vaquinha e um cavalo marinho. Eu falei, ai, que delícia! Achando que era um brigadeiro. Ah. É sobre doce, açúcar que eu vou falar nesse vídeo. Lembre-se de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal se ainda não está inscrito e deixe seu comentário sobre o vídeo pra mim. Recentemente recebi um comentário meio tirando sarro da minha cara, assim. Ha, ha, ha. Em um dos vídeos que eu falei de açúcar, que eu falei que açúcar não era bom pra criança e tal. Ha, ha, ha. Açúcar faz mal. Então quer dizer que açúcar faz mal? Aí fiquei pensando, será que eu falo? Será que eu respondo? Será que eu não respondo? Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou responder sim. É uma forma de ensiná-lo. De repente ele não sabe mesmo. É ignorância. Não ignorância que eu tô falando que ele é ignorante, né? Burro. Não. É de falta de informação. Então eu vou responder. E acho que, não sei se a pessoa teve sorte ou não, mas eu tinha acabado de passar por 16 horas de curso com um médico americano chamado Dr. O'Brien, que ele é a maior autoridade em doença autoimune e glúten. Eu já falei, já até fiz um vídeo com a minha irmã, eu tenho uma irmã com esclerose múltipla, então eu me preocupo assim muito porque com a alimentação, com o estilo de vida e principalmente com a alimentação da Alice. E aí eu respondi pra ele, falei assim, sim, o açúcar faz mal, faz muito mal, principalmente pra criança que tá desenvolvendo o paladar dela. Alguns lugares falam muito dos primeiros 1000 dias da criança, que é do momento da concepção da criança ser gerada no útero até 2 anos de vida dela. Então tudo que a mãe come, o que a mãe pensa, o que a mãe sente, aí depois a criança nasce, o leite materno, a introdução alimentar dela, que é muito importante para desenvolver o paladar da criança. Então quanto maior o número de alimentos que você oferecer para a criança, é aqueles alimentos que ela vai gostar, e quanto menos ou nada você oferecer de alimentos nocivos, que alimentos que fazem mal, o paladar dela não vai ser desenvolvido para aqueles alimentos. A Alice, eu utilizei o método BLW com ela. Eu não falei tudo isso pro cara, mas eu fiz um resumo da importância da alimentação da criança. E aí depois ele me respondeu com outra coisa que eu já falo pra vocês. Mas a introdução alimentar da Alice foi o método BLW, que é Baby Led Weaning, que é desmame guiado pelo bebê. Então, assim como no leite materno a criança controla a quantidade que ela quer mamar, na alimentação, na introdução alimentar, ela também controla a quantidade e o que ela quer comer. Então, eram alimentos inteiros, em pedaços, e ela escolheu o que ela queria comer. Eu achei que esse método foi muito bom para ela. Eu até tentei papa, mas ela não curtia muito não. Ela não gostava assim da textura da papa. Mas ela gostava das texturas dos alimentos, dos cheiros dos alimentos que ela amassava, ela sentia individualmente cada um. Então isso fez muita diferença no paladar dela hoje. E açúcar eu não ofereci, eu ofereci bem depois, acho que foi com 2 anos ou quase 2 anos, que ela provou um açúcar, só que mesmo assim ela não curtiu muito. Até hoje ela come até chocolate, mas ela come super pouco e muitas vezes ela nem quer. Se eu ofereço algum doce pra ela, por exemplo, banana. Se eu dou doce de banana pra ela, que a gente não põe açúcar, ela come. Então eu falei algumas coisas pra ele, né, da importância dos primeiros anos de vida do bebê. E o quanto menos a gente oferecer açúcar e coisas que fazem mal, melhor pra criança. E aí ele me respondeu assim, mas o doce, o açúcar é fundamental para o desenvolvimento do cérebro, blá 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 blá. Gente,
pode até, para energia, acho que ele falou também, para ter energia no corpo e tal. Gente, pode realmente ser importante. Eu não sou nutricionista, eu gosto muito de reforçar isso. Eu não sei todos os aspectos nutricionais dos alimentos, mas enfim, faz sentido que o cérebro precise, que o corpo precise. Só que muitos alimentos têm açúcar. A carne tem açúcar, os legumes têm açúcar, as frutas têm açúcar. Então, você não precisa dar o açúcar refinado, um doce para a criança. O fato de você dar uma fruta já tem a frutose, que é o açúcar que o corpo precisa. A carne já tem o açúcar que o corpo precisa. O arroz, o feijão, os legumes, batata, cenoura, enfim. Todos esses alimentos têm açúcar. Então fica tranquilo que seu filho, se realmente o corpo precisa de açúcar, seu filho está sendo suplementado com nutrido com o açúcar dos alimentos que ele já come no dia a dia deles. E aí eu respondi isso pra ele e respondi ainda com as informações do curso que eu tive, dos problemas que podem gerar uma doença autoimune, os problemas não, a nossa nutrição, nosso estilo de vida, que pode gerar uma doença autoimune. E aí eu citei alguns alimentos que são prejudiciais, né? Alguns tipos de alimentos são prejudiciais, o açúcar é um, a soja é um, o trigo e cevada e centeio são prejudiciais para o nosso organismo. A gente não tem enzimas que digerem determinados tipos de alimento, o trigo, por exemplo, a gente não tem enzimas para digerir isso. A gente tem tolerância, a maioria de nós temos tolerância, só que essa tolerância, ao ponto que a gente vai comendo o que a gente não consegue digerir, a gente vai perdendo essa tolerância e a chance da gente virar uma pessoa com uma doença celíaca ou uma doença autoimune, porque a gente vai criando outros mecanismos no nosso organismo para poder digerir isso. Isso vai prejudicando a gente. Eu não quero entrar muito em detalhe, porque eu não sou, como eu falei, não sou nutricionista, não sou médica. Até se vocês tiverem interesse, eu posso convidar um médico aqui para vir falar para vocês. E eu recebi o certificado, tá? Eu assisti 16 horas de curso, só que eu não me sinto segura em falar em detalhes isso para vocês. O que eu posso falar a gente tem que evitar esse tipo de alimentos e a gente tem que cuidar do nosso intestino, nossa microbiota intestinal. Então a gente tem que se alimentar de lactobacilos, de maior número de vegetais possível. Isso inclui você, mãe, você, pai, e as crianças também. E um detalhe assim que vai fazer toda a diferença na tua vida e na vida do seu filho, principalmente você que vai iniciar a introdução alimentar agora com o seu filho. Seu filho não vai sentir falta daquilo que ele não conhece. Então não ofereça. Se você, igual cerveja. Se você está tomando uma cerveja, um vinho, seu filho fala assim, eu quero, você vai dar cerveja, vinho pro seu filho? Não. Então, ele não vai ficar aguado. Tem muita gente que fala assim, vai ficar aguado, tem que dar. Então, se ele não conhece, ele não vai ficar aguado. Então, não ofereça. Procure, assim, ter um controle, principalmente nesses 2 primeiros anos de vida do seu filho. Ter um controle da alimentação dele. Então, veja a escolinha que você vai colocar, que tipo de alimentos que a escolinha vai dar para a criança. Isso eu me preocupei quando eu fui ver a escolinha da Alice, porque eu queria saber se eles davam sobremesa, que tipo de alimentos que eles davam, né? É lógico que não dá para controlar 100%, mas, por exemplo, toda sobremesa da criança é uma fruta, então isso me agradou. Eles procuram fazer alimentos integrais, mesmo que tenha pão, né? Mas pelo menos é o menos prejudicial possível. Então, assim, tenta ver um equilíbrio. Não dá pra ser muito radical, porque também se você não vive, você fica uma pessoa chata. Então, assim, procura equilibrar. E não ofereça o que é ruim, o que faz mal pro seu filho, que ele não vai ficar aguado, ele não vai ficar com vontade de comer, tá? Muitas vezes fala assim, a criança vai ficar, vai sonhar, isso vai dar febre, vai dar não sei o quê. Gente, se ele não conhece, ele não vai querer, ele não vai ficar com essa vontade.
A partir do momento que você dá um pedacinho e ele gostar, aí o negócio muda de figura. Aí você vai ter que sempre dar, ou vai ter que comer escondido, ou vai ter que dividir com o teu filho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta, compartilhe, deixa aqui seu comentário se você gostou, ou se você tem alguma sugestão, ou se você tem algum comentário sobre o que eu falei aqui. Um beijo, até a próxima!